Olá, seres maravilhosos desse planeta que admira o céu estrelado, o pôr do sol, o nascer do sol e uma bela obra de arte. Tá começando mais um episódio do Dobre Espacial aqui no podcast Missões do Planeta e dessa vez eu resolvi trazer o quadrinho brasileiro Riscos no Escuro e comentar sobre algumas histórias que eu gostei ali pra gente refletir sobre a representação gráfica de elementos ou conceitos astronômicos, como a ficção científica ajuda a dialogar com essas representações visuais e como eu acredito que a divulgação científica precisa também ali trabalhar mais esse lado com a arte. E não estranha se você achar que é só uma reflexão mesmo, que o papo ficou um pouco raso, é porque de fato eu tentei fazer uma reflexão sobre o meu momento atual e o que é a minha perspectiva da divulgação científica, mas acho que é um bom assunto aí pra gente tratar de uma forma um pouco mais séria e fazer uma pesquisa mais aprofundada num episódio só sobre a arte na divulgação científica, ou melhor, a arte na astronomia, que seria mais legal, porque a gente posso trazer aqui especialista, eu posso fazer pesquisas sobre qual é a história da astronomia e como ela dialoga com representações gráficas, né, com ilustrações, com arte em si. Eu acho que ficaria bem legal. Mas por hora é isso, então vamos escutar tudo o que eu tenho para falar depois desta vinheta. Resultado de um pequeno grupo, né, de amigos quadrinistas, o coletivo Bereguedê, coletivo brasileiro, já publicou 2 quadrinhos, sendo Riscos no Escuro, trazendo aí 9 histórias com a mesma temática, mas sendo abordadas de formas diferentes. Em sua primeira publicação, Riscos no Escuro fala sobre algo vindo do espaço, né, que formam riscos no céu, de alguma forma, e esteja relacionado a algo vindo de fora da Terra também, ou não, né, como vocês vão entender um pouco mais pra frente. Eu achei incrível essa proposta e ainda mais por ser uma obra que compõe o trampo de artistas que eu acompanho e tenho um carinho por eles. Quem acompanha mais tempo a Missões do Planeta já deve ter ouvido falar diversas vezes sobre alguns quadrinhos nacionais que eu gosto de trazer aqui, e principalmente de eu tentar incentivar o consumo dessas obras brasileiras que são tão muito bem feitas e fogem do mainstream de super-heróis. A edição que eu tenho aqui tem o autógrafo do roteirista e quadrinista Daniel Souza, e essa edição de Riscos no Escuro eu adquiri lá na Comic Con Experience de 2022. E infelizmente eu não tive tempo pra pegar mais autógrafos, né, dos outros quadrinistas que estavam por lá. Mas eu queria ter pego ali do Rodrigo Cândido, do Carlos Seco, Bruno Brunelli. Brunelli, inclusive, e o Seco fizeram a capa. O Carlos desenhou, o Bruno colocou as cores ali no desenho. E ele também tava na história, né? Tá na história ali, Faça um Desejo. E eu queria um autógrafo também do Igor Tavares, né? Enfim, é muita gente talentosa que compõe esse quadrinho. Em Riscos no Escuro, praticamente todas as histórias possuem algo em comum: a queda de um meteoro ou vários deles, e não necessariamente precisa ser um meteoro. Pode ser um meteorito, mas também pode ser um ovo cósmico, ou pode ser uma nave espacial, ou algo do tipo. Com isso, em poucas páginas, os autores nos contam como isso afeta seus personagens. Segredos no Espaço, por exemplo, é a história que abre o quadrinho. Com o roteiro de Inês Barreto e desenhos de Cecília Reis, a gente acompanha uma criança curiosa que está observando o céu da janela à noite, onde aprende com seu pai o que são os meteoros. Até que ela resolve seguir, né, ali o que caiu no chão, mesmo sendo avisada para não ir. Então ela vê, tipo, um risco no céu e algo caindo um pouco perto ali da casa dela, o que dá a entender. E o pai dela fala pra ela não ir lá, mas ela vai, né? Ela pega uma lanterna e sai mata dentro atrás do meteoro, onde ela encontra uma espécie ali de ovo cósmico ou algo assim. Ela pega na mão e tal, e quando isso acontece, ela tem umas visões. São 2 páginas no quadrinho que você vê essas visões dela, né? Algo meio que interdimensional, um ser ali meio alienígena, planetas, estrelas. Ela também vê uma cidade que não parece ser, eu acho que uma cidade não parece ser, como é que fala? Da Terra, né? E, bom, depois o pai dela encontra ela meio que ali desacordada, leva ela de volta pra casa. E no dia seguinte ela acorda, né? Acha que foi tudo um sonho. Mas ela vê umas vans chegando, uns caras com uma roupa tudo com proteção radioativa, recolhendo esse objeto espacial que ela entrou em contato. Então meio que ela fala, putz, então quer dizer que no final de tudo não foi um sonho, aconteceu de verdade. Eu gostei demais dessa história, me lembrou uns casos que ocorreu em Minas, né? De uma vez acho que caiu ali um meteorito e o cara pegou na mão, lavou com detergente. Eu não lembro se isso foi real ou não,
né? Eu lembro que todo mundo fez muito meme da época que isso aconteceu, e não faz muito tempo também. Uma das minhas histórias favoritas é Riscos Ancestrais, do Felipe Coutinho, que traz uma garota que tá saindo de tarde da escola, né? Por causa que o professor deve ter atrasado alguma aula ou algo assim. E ela meio que tá super preocupada, porque ela tem que voltar pra casa, porque sabe que a mãe dela vai falar um monte pra ela. E nessa aparece no céu vários meteoros, né? Meio que riscos, inúmeros riscos mesmo no céu, e só que eles estão meio que dançando. E ela fica bem assustada. Ela tenta mandar mensagem pra mãe dela, só que tá com o sinal, né, tá indisponível. E eu achei engraçado que ela fala, né, eu nunca saio de tarde da escola, quando eu saio o mundo resolve acabar. Aí do nada uma senhora aparece pra ela, meio como um espírito, né, assim, e diz pra ela que ela se chama Jan Naira e que é uma ancestral da garota. Ela traz pra ela de volta tudo o que foi negado, como cultura, tradição, e ela diz à menina, né, quieta teu coração e ouve a voz que sempre esteve aí contigo, aquela que sempre achou que era besteira. Os quadros do quadrinho mostram essa interação entre Jan, né, e a garota, quase como se ela tivesse em outra dimensão, né, como se ela fosse transportada para uma outra dimensão, mas conhecendo agora suas raízes indígenas e aprendendo que ela não tá sozinha. A aparição ocorreu graças a esses astros, né? Eu achei incrível como em tão poucas páginas a história conseguiu entregar tanta emoção e uma história tão completinha. Caminhar pela cidade é como vagar entre os mortos. Uma pessoa está caminhando pela cidade ali vazia, abandonada, quase no mundo pós-apocalíptico, usando uma máscara de gás e aguardando por uma chuva. É assim que Rastros começa, e essa história é acho que uma das preferidas. Não tem muito o que falar, porque só a arte do Daniel Souza fala mais que milhares de palavras. É sempre fenomenal e eu adoro o estilo dele, né? Eu já recomendei aqui outras obras do Daniel Souza, como Entre Espaço. Eu falei sobre Entre Espaço aqui no podcast, já fiz uma resenha ali no blog do Medium, mas em Riscos no Escuro, ele traz esse peso nas palavras que eu gosto bastante, como um convite para reflexão meio melancólica e interpretação de acordo com o que você está vendo e sentindo, e consegue extrair das páginas. Né? Acho que esse estilo dele, tanto nos desenhos quanto no roteiro, é o que acaba tornando as obras dele muito forte e única. Então eu recomendo muito que você também procure outras HQs, né, dele, como O Bar do Pântano e VHS. O quadrinho é recheado de histórias. O Riscos no Escuro tem muitas outras histórias legais, que flerta não só com ficção científica, mas com drama e com comédia. Então, por enquanto, eu recomendo pra vocês a compra, mas por enquanto eu não encontrei mais pra comprar online, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o nome de alguns quadrinistas pra você entrar em contato e ver se tá disponível ainda ou não. Mas fica a dica, mas o ponto vocês vão entender mais à frente desse episódio, mas o ponto de eu ter trazido Riscos no Escuro como ali meio que uma resenha pra vocês e o que eu achei desse quadrinho é justamente pra gente, eu pelo menos trazer uma reflexão aqui sobre o uso da arte pra falar sobre ciência, mas principalmente pra divulgar a ciência e até que ponto tem que ser tão a rigor assim algo, né, tão à risca assim. Eu vi outro dia uma reclamação de alguém no Twitter, né? Twitter é feito pra reclamar, mas eu vi alguém reclamando assim, porque eu vejo filmes de ficção científica e não tem mais de ficção do que de fato científica. E é uma reclamação, assim, que eu acho que daria muita reflexão, mas vamos tratar disso mais pra frente. Vamos lá. Bom, agora é o momento aqui da gente refletir, né? Eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês, para a gente pensar um pouco sobre como que é a representação gráfica na astronomia, né? As representações visuais e os desafios que a gente tem na divulgação científica, numa perspectiva minha como designer de interface e experiência de usuário, e claro, também divulgadora científica. Fiquem à vontade para discordar ou trazer pontos até mais embasados sobre o assunto. Eu sinto falta de trazer essas reflexões aqui no podcast sobre, na verdade, vários assuntos. E como essa mídia tá infestada de podcasts de opinião, eu vou me atrever aqui, ou pelo menos nesse episódio, fazer a mesma coisa. Eu só espero não fazer isso de forma grotesca ou que acabe insultando alguém ou uma área de pesquisa. Caso isso ocorra, me desculpe, pode me dar bronca. Eu tenho muitos quadrinhos em casa. É claro, eu não sou uma colecionadora assídua de quadrinhos que compra quadrinho todo cada lançamento. Não sou assim. Mas sempre que eu vejo algum título que me interessa, né, de algum trabalho que eu já conheço, de algum quadrinista e tal, ou até a história mesmo que acabe me despertando, eu acabo comprando. Mas história em quadrinhos ou os benditos gibizinhos, né, eles fazem parte, assim, como para tantas outras gerações, do meu processo de aprendizagem de leitura. Então é muito fácil encontrar quem aprendeu a ler
dizendo que começou pela Turma da Mônica, né? E uma das principais lições que a gente tira disso é que é uma mídia que aguça a nossa curiosidade, prende a nossa atenção, seja pela forma em que os quadros conversam, como o desenho dialoga diretamente com o texto, ou como só uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu posso estar errada, e aí professores de português e psicólogos podem me corrigir, mas eu acho que as tirinhas, até aquela, principalmente as silenciosas, vamos dizer assim, né, que você não tem ali uns balões de narração, ou de onomatopeia, ou até de pensamento, ou de diálogo. Quando são só mesmo as tirinhas assim, ou quadros só com desenhos, eles ajudam a gente a interpretar essa mensagem, forçando a gente nessa percepção, sabe? Forçando a gente a raciocinar, entender o que tá acontecendo. Eu acho isso extremamente importante e, assim, uma técnica, vamos dizer assim, genial dos quadrinhos. Quando você é aquele quadrinho, uma cena silenciosa, que você é obrigado, é forçado a entender o que tá acontecendo ali sem o recurso de palavras. Eu tento usar como um paralelo, por mais que seja bem bobo, mas o paralelo quando a gente olha memes, né? Tem meme que a gente bate o olho e que, sei lá, em questões de milissegundos a gente entende o que se refere, a referência, a tal coisa, a tal pessoa, qual momento, beleza. E a gente acaba rindo, compartilhando, e é isso. O meme, ele se espalha muito rápido. Mas se a gente for comparar com o meme, comparar um meme com uma postagem informativa, né? Mesmo que ambos, no fim das contas, têm funcionalidade, entre aspas, diferentes, para ele ser replicado, eu tô percebendo que muitos posts informativos, né, seja artigo, notícias, né, no caso em geral, ou até threads ou vídeos explicativos, eles estão tendo que utilizar uma linguagem quase que humorística, apelativa, para memorizar, para ficar mais rápido de se espalhar, para ficar mais rápido de ser compartilhado. Então isso é muito comum, eu acho que isso foi muito fácil da gente ver uma amostra disso de uma forma danosa, tanto durante a pandemia quanto em ano de eleição, época eleitoral. Isso é muito prejudicial, só que isso tá chegando num nível que é complicado, porque quando você faz divulgação científica, você tem que se questionar. Você quer atingir um grande público, mas ponderando a informação, você quer ponderar a informação e ao mesmo tempo ser engraçadinho. O que você quer? E como você vai atingir? Você quer atingir números ou você quer atingir pessoas, sabe? Então esse é um questionamento que eu acho que sempre volta, pelo menos pra mim, fazer a divulgação científica. E por que eu tô falando tudo isso, né? Porque tudo isso se resume também a imagens. Como a escolha da imagem, da ilustração, do que for, a representação visual daquela informação que você quer passar, ela tem um motivo. Quando você escolhe algo, você tem um motivo por estar escolhendo, né? Meio óbvio dizer isso, mas é isso, sabe? E o que eu tô vendo é uma grande dificuldade de interpretação da escolha de imagens. Aí eu solto um questionamento. Por acaso já teve alguma vez que você curtiu um post sem terminar de ler o que estava escrito e curtiu mesmo assim? Ou só assistiu um vídeo sem ligar a legenda ou ver a legenda? Isso já aconteceu com você? E aí um outro questionamento da nossa parte, como pessoas que fazem divulgação científica, né, seja ela qual for, a área qual for, quais formas a gente pode representar uma informação? Se for na forma ilustrativa, como ela vai ser interpretada? A ilustração vai ser ao pé da letra? Ela está acessível para aqueles que não possuem conhecimentos avançados sobre o tema? Na escola a gente aprende, quando mostram a primeira vez um átomo, que ele possui, sei lá, uma bolinha no meio, alguns círculos achatados em volta. Nessas linhas, né, circulares tem sempre umas bolinhas, pelo menos uma bolinha menor para cada linha redonda. E além de mostrar que outros cientistas durante a história da física tentaram fazer representações gráficas que ilustrassem o mais fiel possível o que seria um átomo. Então, os chamados modelos atômicos, né? E ao avançar da matéria, né, no caso dos estudos de física e química que a gente tem na escola, a gente acaba aprendendo que, peraí, no centro tem um núcleo atômico que possui prótons e nêutrons. Ou seja, ali podem haver outras várias bolinhas. E assim por diante. Mas se a gente parar para pensar mesmo, se formos representar graficamente um átomo, vai ser difícil chegar ao mais próximo do real, vamos dizer assim. Se a gente for pegar um papel, uma caneta, sabe? E até mesmo desenhar no modelo de Rutherford, né, o que seja, um átomo de nobélio, é um pouco cansativo, né? Mas uma comunicação com aqueles que não conhecem o elemento químico nobélio, numa representação gráfica visual,
é essencial haver uma ilustração. Não tem como fugir disso. Assim a gente vai comunicar ao leitor, comunicar o estudante e despertar o interesse dele sobre aquele assunto. Aí só para dar um pouco de contexto, quando eu falo modelo de Rutherford, né, ou Rutherford, é um modelo atômico que foi proposto pelo físico Ernest Rutherford. E na teoria dele, né, sobre que ele analisou um experimento, mas para representar graficamente um átomo, ele descreve como uma forma comparando com o sistema solar, né? Então é um núcleo carregado positivamente e elétrons que ficam ao redor dele, né? Um outro exercício que eu acho interessante tenta desenhar o ar. Isso mesmo, o ar. Na escola, quando a gente é criança, né? As crianças elas estão acostumadas a desenhar o sol com risquinho, né, com coroa em volta, ou até mesmo com uma bola de fogo, porque é o mais próximo que a gente consegue, entre aspas, ver no céu. Então, assim como as estrelas, que a gente desenha aquela clássica estrela de 5 pontas e erra até acertar, ou a gente faz vários asteriscos para não perder tempo na aula. Mas quando eu falo pra gente tentar desenhar o ar, é porque a forma da representação gráfica do ar pode ser inúmeras. Por mais que a gente não consiga enxergar o ar, vamos dizer assim, iconograficamente no design a gente pode tomar decisões, né? Como por exemplo fazer linhas retas que terminam com uma espiral. Esse tipo de representação ela é até mais comum, né, para representar vento, mas não necessariamente o ar, mas é o que chega mais próximo. E existe também aquelas representações que fazem na astrologia, que a astrologia ela pega muita coisa de astronomia, obviamente, mas ela tenta representar elementos da natureza de uma forma gráfica também, para que fique fácil de assimilar, né? A gente tem que lembrar que esse método simplório, vamos dizer assim, da representação gráfica de coisas, objetos, corpos e ações, e quando eu digo método simplório é desse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente tentar pegar um papel e desenhar, tá? São coisas que a gente pega, tenta meio que abstrair do nosso jeitinho humano, então a gente abstrai o que a gente tá vendo para tentar representar o mais próximo possível. E é do jeito que a gente consegue. Tem muita limitação também, mas existe também muito trabalho técnico de quem é especialista. Então a gente pode pegar ali ilustradores, designers, artistas que estudaram para isso, que tenham conhecimento para chegar o mais próximo possível para fazer algum tipo de representação. Então, se a gente comparar também com os registros rupestres de constelações, do Sol, eclipses, fases da Lua, e o clássico fogo. Então, usamos a nossa imaginação para se comunicar da melhor forma possível, e comunicação em tempos de milissegundos parece estar afetando muito o nosso ato da gente interpretar. De interpretar algo e saber expressar essa mensagem recebida. E eu confesso que esse é um grande desafio para quem faz divulgação científica ou design. Isso pelo menos eu tô falando por mim, tá? Justamente por causa dessa percepção e atenção que estão parecendo muito seletas das pessoas. Como designer, eu posso dizer, e como designer de UI UX, ou seja, voltada para interações digitais, a gente tem que prestar atenção em tudo, sabe? Se o usuário ele tá com déficit de atenção, se o usuário tem algum viés cognitivo ali que vai induzir ele a fazer alguma outra coisa que não era o esperado para o sistema. Todos esses detalhes eu tenho que olhar com muito cuidado. Né? Principalmente ali desenhando um e-commerce, desenhando uma landing page, que é uma página de conversão, desenhando um banner para trazer uma informação para o usuário que ele tem que clicar para descobrir mais, como palavras que você vai escrever em botões, né, de clique ali para o usuário ali interagir. Aí existem estudos de usuário para entender qual versão do site, daquela página, daquela funcionalidade está sendo utilizada por aquele usuário. Então existe toda uma técnica, todo um estudo para tentar entender pelo menos aquela parte do público que está acessando determinado tipo de produto. Mas mesmo assim, existe essa dificuldade de representação gráfica, mas sempre com uma prova, né, de estudo. Em divulgação científica, eu tô querendo fazer mais algo do tipo, sabe? Ir para esse lado, de tentar entender o público, o que eles querem, o que eles estão vendo, como eles interagem. E nessa era dos milissegundos,
Tem um outro problema também, que é a leitura, né? Eu acho que a gente precisa exercitar muito a leitura. Eu me coloco nessa, não só pela leitura digital, mas como trabalhar melhores textos que sejam chamativos, sem ser apelativos, sensacionalistas ou até mentirosos, né? Então, tem essas preocupações. Então, se a gente sabe que quando a gente lê, a gente tá abrindo caminhos, né? A gente tá exercitando. O ato de ler exercita inúmeras coisas, principalmente a imaginação, o conhecimento, mas também a criatividade. Se a gente deixar hoje, muita gente está usando as IAs, tá deixando com que as IAs sejam criativas por nós, e eles não nem estão conseguindo, porque eles estão utilizando tudo que a gente produz como fonte. Isso eu tô me limitando a alguns tipos de IA, eu não tô generalizando. Eu sei que IA dá para trabalhar com astrofísica, dá para trabalhar com um monte de coisa, tá, gente? Eu tô falando de produção de texto básico. O que é ruim, sabe? Será que a gente tá tendo uma curadoria? Será que a gente tá lendo o que tá sendo gerado? Será que a gente tá adaptando aquele texto? Ou a gente tá considerando que aquilo já é um trabalho feito e tá ótimo já para ser lançado? E é por isso que eu amo história em quadrinhos. Lendo história em quadrinhos, sendo que desenhos e imagens também são textos, é uma forma de entender a narrativa, contemplar e interpretar de inúmeras maneiras. Inclusive, são nas histórias em quadrinhos que, quando você lê pela segunda vez, você consegue pegar subtextos, detalhes das ilustrações que passaram despercebidos na primeira leitura, e até ter um outro ponto de vista. A mensagem muitas vezes também pode estar nos diálogos, no roteiro e nas atitudes de personagens no decorrer das histórias. Principalmente aí um exemplo é o X-Men. A história ela conta pra gente as motivações deles, os problemas que enfrentam na sociedade, a luta contra o preconceito, mas se prestarmos atenção só nos desenhos, naquelas lutinhas e explosões, a mensagem vai se perder por completo. Eu tenho uma certa preocupação com as interpretações maldosas, equívocas e críticas sem fundamento à arte e sua utilização, principalmente, né, nesse campo da ciência, ou melhor, na divulgação científica e comunicação de notícias. É como se o ato de imaginar fosse banido aos pouquinhos. Só que o ato de imaginar é essencial para o ser humano e principalmente para realizar novas descobertas, o que me leva a falar um pouquinho de ficção científica. O quadro Dobra Espacial é justamente para a gente refletir sobre temáticas do campo hipotético que esse gênero trata, também. Das possibilidades de um mundo distante ou no nosso mundo mesmo em outra época. De conquistas tecnológicas que parecem impossíveis, mas que podem surgir a partir dessa hipótese ficcional. E sim, é muito comum vermos críticas de quão científico é um filme, ou um livro, game ou série nesse contexto, mas são obras de ficção. O quão científico era a Guerra dos Mundos no ano do seu lançamento? E eu me refiro ao livro, não ao filme. Eu mesma critico, por exemplo, o filme Moonfall. Mas não só pelo pretexto esdrúxulo de ignorar as descobertas científicas recentes, mas pelo caráter proposital de passar uma realidade similar à nossa, né? Só que revivendo e dando foco numa teoria de conspiração que favorece a negação histórica de trabalhos de milhares de anos. Mas é aquilo, é ficção. Se a gente quiser ver algo super próximo ou plausível, a gente vai ter que procurar obras de hard sci-fi, né? Que eu já comentei, por exemplo, aqui no podcast da série The Expanse. Mas existem várias outras obras por aí do tipo. Preocupações à parte, eu acredito que a divulgação científica deve continuar utilizando ilustrações e artes em geral nas representações gráficas, que não sejam necessariamente só abstrações, sabe? Que sejam necessariamente o mais próximo do real possível. Que utilize também o campo hipotético, o campo da imaginação. E de preferência, que busque ilustradores e artistas brasileiros que a gente tem de monte aí pelo país, muito talentosos, e vamos diminuir na AI, pelo amor das deusas. Recados finais, obrigada por ouvir até aqui. Eu não posso deixar acabar esse episódio aqui sem alguns recados para você que me escuta neste exato momento. O primeiro é que já rolou o sorteio de aniversário de 6 anos da Missões do Planeta. Isso mesmo, já rolou, foi muito legal. Quem ganhou foi o nosso apoiador espacial, Patrick Luan. Parabéns, Patrick. Aguarde por sua caixa misteriosa. E assim que chegar pro Patrick, a caixa eu posto por aí, né? As fotos do que tem dentro. E aí vocês vão ficar sabendo o que foi sorteado. Outro recado é que aos fins de semana eu tô fazendo lives no YouTube. Pois é. A gente tá com a série Memorizando, onde eu gravo as etapas do jogo que a gente tá criando, que é o jogo da memória, né? Que vai ser enviado pros apoiadores. E no final de semana passado, foi no final de semana passado, que eu fiz uma live ensinando a caçar asteroides no projeto do Zoo Universe, que é o The Daily Minor Planet, né, do Catalina Sky Survey. Foi bem legal,
Teve participação ali do pessoal, deixou comentários, a gente ficou ali caçando asteroide. Então eu sempre deixo essas lives por um tempo público, então corre lá pra assistir. E depois de um tempo eu tiro a live e deixo só pros apoiadores espaciais, que fica no privado, só pra eles terem acesso. Então é isso, eu deixo o convite pra você também que ouviu esse episódio até aqui, caso esteja no Spotify ou no Apple Podcasts, né? Deixar comentário. Eu acho que o Apple Podcasts não tem comentário, mas se estiver no Spotify, comenta aí o que achou desse episódio, quais pontos você quer trazer pra essa reflexão que eu fiz aqui. Se você recomenda algum quadrinho de ficção científica que você goste. E é isso. Não deixe de avaliar e seguir a Missões do Planeta no Spotify, no Apple Podcasts ou onde você estiver ouvindo, porque isso ajuda demais o projeto. E muito obrigada por me ouvir. Até mais e até a próxima.